Olá! Vocês acharam que a gente não ia voltar, mas a gente é teimoso. A gente é teimoso, a gente volta, a gente estreia, reestreia, reestreia. E para vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Casal Japa, certo? Acertei o nome do podcast dessa vez ou não? Graças a Deus não veio Japa seguidores, não? Como que era que você falava? Nem lembro. Era... Ai, não sei, você fala tanta groselha aqui. É uma alegria ter você aqui com a gente. Estamos aqui neste nosso desejo que seja muito mais que um podcast, né, Dona Onça? Que seja um momento de encontro, de reflexão, de esperança. E hoje, Dona Onça, nós vamos conhecer aqui a história de um casal que descobriu na prática, olha só, na prática, ao lado, que quando a fé caminha ao lado da esperança, Deus escreve capítulos que muitas vezes parecem impossíveis, né, aos olhos humanos. É uma conversa hoje sobre família, sobre confiança. Vamos falar sobre milagres e, acima de tudo, sobre um Deus que continua agindo na vida das pessoas. É com muita alegria que recebemos quem? Dona Yara. O Dalmo e a Micaele. Aê, olha só, olha o auditório já batendo palmas para vocês aqui. Nosso auditório hoje aqui tá cheio aqui, ó. A caravana aqui, da onde que veio? Caravana Maria Dirce. Ah, meu pai eterno. Ainda bem que você falou do Maria Dirce, né? Tá lá, mais ao fundo, caravana de pimentas. E aí, galera, tudo bem? Não, meu Deus. Tá... Ai, mentira. Bom, mas antes da gente apresentar aqui o casal, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e também, é claro, né, tem que ativar o sininho, certo? Sim, e também assim, já manda pro coleguinha, pro amiguinho, porque a gente quer que essa história chegue em todos os lugares. A nossa missão com esse podcast, na verdade, é para levar a palavra do Senhor por todos os lugares, todos os confins da terra, se possível. É uma coisa meio desafiadora para mim, né? Porque em muitos momentos, aliás, acho que na maioria dos momentos, eu tenho que falar sério, né? A gente não pode profanar aqui, né? Então, na verdade, assim, não é uma questão de falar sério ou falar com leveza, brincando. vai, com bom humor. Eu acho tal. que, assim, o grande desafio do cristão hoje, para nós, pelo menos, eu acredito, é mostrar que essa alegria que a gente tem de viver. Às vezes você vê uma pessoa e fala, sou cristão, é sisudo. É melhor não ser, né, colega? Claro. Eu, pelo menos, acho que se for para ser triste, me esquece. A gente continua com as mesmas piadas, né? Com o Japa me enchendo o saco. A Dona Onça, que depois eu vou jogar ele da escada. É assim que funciona, e segue a vida. Mas eu posso contar umas piadas, assim? Não, claro que não, Japa. Mas eu posso falar, por exemplo, que a igreja argentina tem festa junina, sabe por quê? Oh, meu Deus, por Porque quê? quermesse. Você já tá preparado, né? Pra ir pra arca, né? Quermesse. Quermesse. Bom, então vamos lá? Sem Vamos mais lá, delongas. gente, desculpa. Desculpa, tá? Enfim, é o Japa. Mas é o que tinha pra hoje, né? Eu tinha que casar. Vai, Fazer faça o as quê? honras. Dalmo e Micaele, sejam bem-vindos. Muito obrigada por vocês terem Fique à aceitado o nosso vontade. convite. E a gente quer saber um pouquinho mais quem são vocês. Primeiro, as damas. Quem é você? Depois os dálmos. Ah, meu. De novo, Japa. Vai, Pode dar uma pode falar, Micaele. Boa noite, que alegria estar nessa reestreia. Dá um nervoso, E que viu? estreia linda, né? Que honra para nós iniciar, né? Ser o primeiro a essa reestreia. Eu sou a Micaele, eu sou a mãe do Arthur Miguel, sou casada com o Dalmo há 11 anos. E nós viemos aqui partilhar um pouquinho, né, do que nós vivenciamos com o Arthur
Não somos de uma família perfeita, mas nós vivenciamos um milagre e é muito bom poder falar desse milagre, né? É muito bom a gente falar do amor de Deus para as famílias e Deus ama recomeço. E a gente veio partilhar com vocês um pouquinho desse recomeço na nossa história também. Eu sou da Almo, tô com a Micaele já faz 11 anos. A gente tem o Arthur Miguel, com 9, e eu tenho o Enzo, com 16. Como ela falou assim, não viemos de famílias perfeitas, mas a gente busca que a nossa família seja uma família perfeita. Aos olhos de Deus, Aos olhos de né? Deus. Na verdade, a gente fala que a nossa família ela está em construção e a gente busca essa construção segundo o coração de Deus, né? Então, a perfeição que a gente busca não é a perfeição do mundo, é a perfeição perante aos olhos de Deus. Então, hoje a gente veio partilhar um pouquinho dessa história aí, partilhar um pouquinho de como é bom ser família segundo o coração do nosso Senhor. E até porque, assim, eu não acredito muito nessa história de família propaganda de margarina, né? Nem existe. não. Nem Não existe. existe, Essa família não né? existe, não. Isso daí, a Não. gente cresceu ouvindo sobre príncipes e princesas e, na verdade, a vida real não funciona dessa forma, né? Então, é como você falou, quando a gente traz Cristo para dentro, para ser o centro da nossa família, eu acho que é o principal. Daí para frente, as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. E é até bom tocar nesse assunto assim, porque a impressão que as pessoas têm quando você fala de vivenciou um milagre, ou quando você está à frente na igreja, participando, né? Quando você coloca Cristo como um mentor da tua vida, da tua família, do teu casamento, como principal, como centro, as pessoas têm um olhar como casal perfeito, família perfeita, e não, né? Não, muito longe disso. A gente, na verdade, a gente está em construção o tempo todo. Mas a gente falava assim, nós não viemos de uma família construída na rocha, que é o próprio Cristo, né? Mas a gente decidiu que o nosso filho viria. E que família seria essa? Uma família que Deus como centro, como um alicerce. Hoje, sim, nós temos, né, um alicerce muito grande de famílias, pais, tudo mais. Mas a gente hoje olha para o nosso filho e fala que ele possa um dia desejar ter uma família a partir da minha. Né? E eu acho que esse é o maior legado, quando o seu filho, ele olha para dentro do lar, da tua casa, e ele fala, eu quero ter uma família igual a minha. Eu acho que aí você venceu na vida. Esse é o maior sucesso. Que alguém pode, na verdade, pedir, né? Chegar e falar assim, olha, eu tenho filhos que eles querem ter uma família igual a minha. Então, eu falo que esse é o maior legado que a gente possa deixar para os nossos filhos. E aí, foi na dor. Foi na dor. E só uma questão, assim, que você falou que eu acho muito importante. Nós, como pais, mães, né? Como educadores, eu acho que a gente tem um papel principal nessa formação. Porque o menino, ele vai buscar na sua esposa o modelo da mãe. A menina, ela vai buscar no seu esposo o modelo do pai. Então, por isso a importância de ter uma família estruturada, né? De ter... e quando eu digo estruturada, não necessariamente, assim, o pai e a mãe. Porque hoje nós temos famílias que são de outras formas, como, por exemplo, a nossa família. Nós não temos filhos biológicos, né? O Japa e eu. Mas o Japa tem os filhos dele, eu tenho meu filho. Então, assim, a nossa família tem uma configuração diferente. Mas que o meu filho veja nele um modelo de homem para ser e que os filhos dele também enxerguem em mim um modelo de mulher, né? É muito importante que a gente passe isso para a próxima geração. E aí você fala de um ponto que eu acredito que seja um ponto muito crítico, né? O que acontece é que as mulheres, elas buscam, quando ela vai buscar algo, né? A gente vê que tem muitas mulheres buscando os seus pais.
acabam se relacionando muitas vezes errado, né? De forma assim, antecipada, porque estão em busca do pai. De um pai que não foi presente, de um pai que não foi cuidadoso, de um pai que não foi, não fez o seu papel de pai com aquele cuidado de como está a minha casa. A mesma coisa a mulher, né? A mesma coisa o homem. Às vezes ele não tem essa figura materna e ele vai buscar sempre na mulher uma mãe. E aí é um grande perigo, porque por isso muitos relacionamentos falam assim, eu não sou a sua mãe. Chega um tempo que a pessoa fala, eu não sou sua mãe, né? Eu não sou o seu pai. E eu falo porque no início da nossa relação teve muito disso também. Porque eu também, né, buscava no Dalmo, eu também olhava nele, eu queria ver o meu pai, né? E ele, não, mas você não casou com seu pai. Porque, na verdade, eu não tinha essa figura. Então, assim, hoje a gente vê que nós temos uma responsabilidade muito grande de educar os nossos filhos. De educar, né? O Enzo já com 16 anos, o Arthur com 9, mas a gente tem essa responsabilidade. E aí a gente fala que a gente quer que o futuro do nosso país, do nosso mundo, é de fato os nossos filhos. Como temos criado? Qual é a geração que está vindo? Porque reclamar é muito fácil da nossa geração. Difícil é você se colocar, né? Se você é culpada pela geração que está vindo. Então, a gente também precisa ter esse um olhar pelas famílias. Tem muita gente ocupada com muita coisa, né? E esquecendo de uma parte principal, que ninguém vai fazer o seu papel. Exatamente. E mais uma questão assim que a gente traz, que hoje o centro da família, ao invés dele estar sendo Cristo, é isso aqui, ó. Uhum. Então, assim, a gente tem esse grande problema. E é um vilão, é uma arma. Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Né? Hoje eu estava escutando um dado da doutora Filomena Camilo. E ela estava falando que ela atendeu uma menina que estava com síndrome do pânico com 9 anos de idade, com ansiedade. Aí foi ver o histórico, que faz parte do processo deles lá para começar o tratamento psicológico da criança. É anamnese, eu acho que chama, não é isso? Sim. 9 horas de tela. Gente, se o dia tem 24 horas, uma menina de 9 anos, ela tá há 9 horas no celular, né? É bastante grave. Mas isso eu acho que é uma conversa para um próximo momento, né? Hoje... Isso aí rende bastante, viu? Isso a gente vai fazer parte 2. Excesso de telas, dá para fazer 3 podcasts, só de excesso de telas. Só excesso de tela. Só de excesso de tela. Mas, assim... Como palavras movem, mas testemunhos arrastam. Eu queria bonito. saber... Gostei. Poético. Mas não fui eu que inventei, não. Eu ouvi. Em algum momento da minha vida. Repete. Palavras movem, testemunhos arrastam. Oh. E... A fé move montanhas. Por isso que os ecologistas não gostam de ter fé. Não. Nada a ver? Cri-cri. Cri-cri. Tá. Bom. Ai, Japa. Volta. Eu perdi o fio da meada aqui. Qual que era? Não, você perdeu faz tempo, né? Você já nasceu sem ele, eu acho. Tá. Uma dúvida, Dalma, até queria colocar isso, que só elas falaram até agora, né? Vamos nós também falar um pouquinho aqui. Um pouco, né? Porque uma das grandes dúvidas da humanidade realmente é isso, né? Você acha que existe vida após o casamento? Mas ele tá querendo tomar... eu tô tentando fazer o novo. Eu tô tentando ser uma boa esposa, mas ele não colabora, gente. Não, porque agora falando sério, né? Tem muita gente que acha que o casamento é uma instituição falida, né? Sim, isso a gente já ouve já há muito tempo. Mas isso depende da forma, do olhar, de como você vê e de como você está inserido nesse contexto mesmo do casamento. O que você entende, né? Por casamento, o que é o casamento? Eu acho que nessa parte do casamento... Todos os conselhos de uma instituição falida ou de que não casa é de fato uma experiência sua.
A pessoa, ela vai sempre te dar um conselho quando você escuta de um casamento falido, é que de fato dela já é falido. Ela nunca vai te falar de uma coisa boa, sendo que ela não vivenciou. Então, quando você quer casar, procura casais que deram certo. Aí você pergunta o que é um casamento. Você nunca vai ouvir desse casal, né? Esses dias eu falava com a minha sogra, são mais de 40 anos de casado. Vai para 50. Vai para quase 50 anos, e eu falava, foi sempre bom? Nunca? Teve muitas lutas, mas nunca nenhum soltou a mão um do outro. Então, se você quer de fato saber o que é, né, um matrimônio, pergunta para quem está casado e está bem. Porque, assim, o casamento falido, de fato, uma instituição falida que fala, é para quem, de fato, não teve o dom. E aí eu posso te falar que a missão do matrimônio não vem para todos, tá, Japa? Tem gente que não tem a missão para o matrimônio. Uhum. E aí as pessoas, na verdade, julgam o casamento com aquilo que ela não recebeu o dom, e tá tudo bem, né? Não é para todos. Como ser pai e mãe também. Tem muitos que não têm o dom de ser pai e ser mãe. São, mas eles não tiveram essa missão, né? Não foram chamados a essa missão. E aí você vai perguntar para essas pessoas, ela vai falar para você, não tenha filhos. E aí eu encontro um casal de amigos que tá indo para o 5º filho, e eu, né, só para lembrar, a gente estava na praia com eles, né, no final do ano, e aí a gente foi fazer o chá revelação. E aí eu fui num casal e falei assim, me empresta um isqueiro rapidinho, a gente vai fazer um chá revelação. E aí ele, poxa, jura? É o 1º filho? Eu, não, é o 5º, cara. Aí, tipo assim, ainda tá fazendo revelação? Né? Sim, porque para cada filho é uma bênção, a gente tava numa alegria. Foi. Mas o mundo não vê dessa forma. Você é louco? Esses meus amigos, eles vão pro shopping e falam, vamos ali chocar a sociedade. Porque choca ver uma família de 5 filhos nos dias de Antigamente hoje. era normal. Eu você ter vim de uma 7, família 10 de 5, eu tenho crianças. 4 irmãos, né? Então, minha mãe teve 5 filhos. Mas hoje em dia é loucura. Então, assim, respondendo, né? Você quer saber se um casamento é falido ou não, pergunte para quem de fato deu certo. Para quem está casado e feliz, né? Geralmente não vai perguntar para quem não está casado ou quem vive mal. Tá até junto, mas não estão unidos, né? É uma diferença também, viu, gente? Tem muita gente juntos, mas não estão unidos. Se fosse para resumir o casamento de vocês em uma palavra, qual seria? Eu acho que seria a compreensão o tempo todo. Exatamente. A gente se compreende bastante. A gente tem buscado essa Como compreensão. você falou no começo, não é uma vida de margarina, né? Mas existe uma compreensão. Muito forte. Bom, agora quero saber, vamos encaminhar aqui na questão de quando que vocês perceberam que Deus estava escrevendo uma história para vocês juntos. Antes do Arthur, você diz? Na verdade, assim, casamento de vocês começou antes do Arthur. Tá, falando um pouco da nossa vivência, a gente fala que realmente a gente não veio de um namoro estruturado, de que vai dar certo. Não. A gente também veio com bastante ferida de outros relacionamentos, mas quando a gente se encontrou, a gente falava, né? A gente casou em 6 meses, tá? A gente namorou por anos, 1 ano e pouco, se separamos. Foi um momento muito importante, porque precisávamos amadurecer separados. Foi um encontro onde o Dalmo teve com Deus, né? Foi. Precisei. E quando a gente se encontrou, ele falava, então eu só volto. Eu falei, eu só volto para casar. Quando que você vai? Vamos marcar? Era outubro, eu falei, a gente casa em março. Como assim? Né? Eu já tinha 33 anos, o Dalmo já estava com seus 37, 38. A gente não precisa mais ficar perdendo tempo, né? Então a gente vai casar. Só que eu falava, eu não caso se não for com a bênção do Senhor. A gente precisa casar na igreja. E aí ele falava, mas a gente tem dinheiro para festa. Eu falava, não estou pedindo festa, eu quero o sacramento. Primeira pessoa que tem que entrar na nossa vida como família é Jesus Cristo. E aí eu acho que foi um acordo muito certo. Foi. Eu falava assim pro Dalmo, a Santa Missa, eu jamais vou deixar você no sofá e eu vou sozinha. A gente casamos para ter uma família com Cristo como centro.
E nós temos 11 anos de casado. Eu acho que às vezes que o Dalmo foi para a missa sozinho foi quando eu estava internada. E às vezes que eu fui sozinha foi quando o Dalmo estava internado. Né? Porque quando o Arthur estava, nós dois estávamos sem a missa, porque nós estávamos com ele. Então, por motivo de enfermidade. Mas sempre um ia buscar a comunhão para o outro, né? Então, isso foi algo que fortaleceu nós na nossa caminhada e foi algo que foi um acordo inegociável. Eu acho que todo casal tem aquele acordo. Olha, a gente vai casar, mas isso daqui é inegociável. É a Santa Missa. É algo que é inegociável na nossa casa, a oração. E aí, a gente se disponibilizamos a sempre estar unido a isso, né? Então, todas as vezes que a gente se desentenderam, todas as vezes que houve um desentendimento na nossa casa, por várias vezes, o Dalmo, eu acordava na madrugada, o Dalmo impondo a mão em mim, fazendo uma oração. E mesma coisa, o Dalmo, né? Eu sempre costumo colocar a mão no peito, ali no lado do coração do Dalmo, antes de dormir, fazendo uma oração para que o Senhor entre, né, e permaneça ali no coração dele, em todos os sentidos, né, no outro dia de trabalho. Isso já é um acordo. Então, acho que o nosso conhecimento foi, de fato, colocar já no início Deus como centro, porque já no namoro não foi tanto assim. Então, a gente já determinamos que a nossa família seria segundo o coração de Deus. E agora, o que a gente quer saber é: qual foi o maior milagre da vida de vocês? Acho que houve dois, assim, né? É. Um sequência do outro, a gente fala. O Arthur, nós tivemos o Arthur após 2 anos e meio de casado, quase 2 anos de casado. Ele já foi, na verdade, um milagre para mim, porque eu já tinha feito uma promessa à Nossa Senhora pedindo para que ela me desse o dom de gestar, porque não veio com tanta facilidade também a gestação. E aí eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, que quando meu filho nascesse a gente ia em Aparecida pagar essa promessa, e eu ia subir aquela rampa da imagem de Aparecida ali de joelhos com ele, né? Apresentar e consagrar Nossa Senhora. E Arthur veio e foi uma grande alegria. Eu falo que quando a gente descobriu, a gente ficou em êxtase, assim, meu Deus, deu certo, né? E aí, com 2 meses de vida do Arthur, a gente, na verdade, na maternidade, o Arthur chorando, a gente não via a língua do Arthur. E aí, por ver a minha sobrinha, que ela sempre, né, dava linguinhas, assim, as crianças, né, já nascia dando sorrisinho, colocando a língua para fora, eu questionei, né, a pediatra antes de sair da maternidade. Eu não vejo a língua do meu filho. É normal não ver a língua? E aí ela me falou que o Arthur podia ter nascido com uma língua presa. Nesse decorrer, passaram-se as consultas da pediatra. E aí, com 2 meses, quando o Arthur ia fazer 2 meses na semana, a gente foi pagar a promessa em Aparecida. O Arthur estava chorando muito, muito mesmo. E eu gosto muito de lembrar, o Dalmo fala muito dessa parte com dor e hoje em dia com muito olhar de Deus nisso, né? Uhum. Porque o Arthur chorava muito e chegou um momento que o Arthur, ele chorava da gente trocar braços, né? E assim, como que vai ser trocar esse braço o tempo inteiro? Minha mãe foi para minha casa, a gente trocava braço, achava que poderia ser o leite, ele não amamentava, não pegava o peito direito. E quando chegou em Aparecida, eu já subindo a rampa, o Dalmo estava com o Arthur no colo. Eu olhei, o Arthur começou a chorar muito, o Dalmo já muito nervoso, falou: que menino chato, tipo, para de chorar, muito normal de um pai que já está cansado de ver a criança chorar, né? A criança, a gente dá leite, isso que não passa. E aí eu olhei, eu fiquei muito chateada na hora, eu peguei e falei: dá ele para mim, ele me entregou, e eu olhei para a imagem e falei: mãe, me fala o que o meu filho tem. Porque ele chora muito e chora o tempo todo. Naquela mesma semana, a gente teve a consulta com a pediatra, foi quando ela viu a boca dele e falou: mãe, o seu filho tem um tumor. E eu falei: não, você falou que era uma língua presa? Ela falou: não, é um tumor e está muito grande. Eu falei: ele sempre esteve desse tamanho, a gente sempre prestou muita atenção nisso. Naquele dia começou a nossa luta. O Arthur tinha 2 meses de vida, precisamos procurar um hospital que tinha cirurgião pediátrico. Fomos a um hospital referência. Chegamos lá numa noite,
Chegamos a ver 12 médicos dentro de uma sala sem saber o que fazer. A gente chegou em consultas de médico entrar no Google e colocar tumor lingual, debaixo da língua. E olhar pra gente, e teve também médicos que virou pra gente e falou: pais, eu sou médico, meu filho também é médico e eu não gostaria de estar no lugar de vocês. Dalmo pode falar um pouquinho dessa parte de onde ele trabalhava, que também foi um grande suporte para nós na época. Como ela falou, começou tudo com 2 meses e a gente internou ele no hospital pediátrico de referência. A gente, graças a Deus, na época eu tinha um convênio bom, né? Então a gente foi atrás desse hospital. E nesse hospital a gente passou por 3 cirurgias. 3 cirurgias. A gente estava sendo acompanhado por equipe do hospital, a gente estava sendo acompanhado com... O Arthur, quando a gente chegou nesse hospital, ele já foi atendido por uma equipe que não era desse hospital. Foi uma equipe que veio de outro hospital convidados, porque a equipe de lá, eles não tinham conhecimento também desse tumor. Nossa. Então, quando chegamos lá, o Arthur ficou 18 horas de jejum, de água e de qualquer tipo de alimento. Ele ficou somente no soro. Então, ele era uma criança que ele chorava e dormia e acordava chorando e dormia chorando. E eu lembro que antes da gente chegar nesse hospital, a gente foi num doutor que a gente já conhecia, da família. E ele e chegou a operar o Dalmo, né? Era o otorrino, e ele falou pra gente, né? O Arthur chorando muito, ele falou: pai, vocês vão sair daqui e vão pro hospital onde tem um cirurgião. Porque o Arthur tem um tumor. E aí ele olhou pro Dalmo e falou assim: pai, o teu filho não chora porque ele é chato. Ele chora porque ele sente dor. E aí, naquele momento, a gente viu já uma resposta de Deus ali, né? Para mim, era como Deus estivesse falando pro Dalmo: olha, ele chora porque ele não é uma criança chata, né? E realmente foi desta forma que foi respondido. E aí ele falou: você já teve afta na boca? O Dalmo falou: já. Incomoda quando a gente tem uma afta na boca? Demais. A gente não consegue comer, a gente não consegue tomar uma água, tudo incomoda. Ele falou: então, a afta do teu filho tá do tamanho de uma moeda de R$1. Então, você consegue imaginar a dor que ele sente. E aí, a gente correu para esse hospital. Quando a gente chegou nesse hospital, a médica convidou outros médicos. E ele ficou 18 horas de jejum, fez ressonância, fez todos os exames que precisava fazer. E aí, nesse dia, passaram-se 3 dias de internação. O Arthur sem se alimentar, se alimentando somente com soro. Eles marcaram a cirurgia. A cirurgia foi no dia 17 de abril. Né? Ele desceu para a sala de cirurgia, era por volta de 9h40 da noite, e eu gosto muito de frisar isso porque o Dalmo que desceu com ele, eu já não tinha mais força, né, de descer até a cirurgia, e eu lembro que eu perguntava pro Dalmo: e aí, entrou, você tá esperando? E ele falava: não, eles estão conversando, tem mais ou menos uns 12 médicos na sala, e eles estão conversando o caso. E aí depois ele subiu, e aí eu vi meu marido chorar como eu nunca vi ninguém chorar. Ele se ajoelhava na capela desse hospital e ele falava muito, sabe? Senhor, me perdoa por achar o meu filho chato. Eu queria estar no lugar do meu filho. Tirar aquela dor, passar para mim. Senhor, ele nem merece, ele só tem 2 meses. Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais faz quando a gente tem um filho que está enfermo. Senhor, tira, dá para mim, porque eu suporto, ele não. Ele nem merece, né? E era os questionamentos o tempo todo. E eu lembro que eu tive que parar de chorar ali para poder acalentar o meu esposo. E ele falava o tempo todo: me perdoa, Senhor, né? E ali a gente se ajoelhou e a gente pediu ao Senhor para que ele entrasse naquela mesa de cirurgia, junto naqueles médicos, e que ele fosse os médicos dos médicos. A gente saberia que ele estaria com meu filho. E ali foram longas 2 horas e 40 minutos de cirurgia. E eu lembro que nós, os padrinhos do Arthur, são padres, né? Minha irmã mais velha e 2 padres amigos que a gente ama muito. E eu lembro que eu avisei, né, ao pessoal. Entrou para a mesa de cirurgia agora, era 11 horas da noite. Eu falei: pessoal, pode ir dormir, eu vou dando notícia. Amanhã vocês, quando acordar, estão vendo. E aí eu lembro que o meu compadre, né, o Cris e o meu compadre Marcos, eles falaram: ninguém vai dormir até essa cirurgia acabar. Vocês não estão sozinhos.
E aí eu posso te falar com toda certeza que uma oração em comunidade, ela chega ao céu. A gente não tinha noção que naquela noite o Arthur teria 2 paradas respiratórias e uma cardíaca. Meu Deus. Na mesa de cirurgia com 2 meses de vida. Quando a gente acabou a cirurgia era 2h40 da manhã. Padre, amigo nosso também, Zé Alexandre, que já falecido, ele também foi um grande suporte para nós naquele momento. E quando acabou, ele falou, tá tudo bem, agora a gente pode dormir, o Arthur tá bem, aí todo mundo, né, foram dormir. Quando a gente pegou o Arthur, eu peguei meu filho gelado, eu peguei o meu filho roxo, eu peguei o meu filho e eu esquentava, e eu abraçava, e eu falava, mãe, tá aqui. E a gente não tinha noção ainda do que tinha acontecido. Passaram-se os tempos, na mesma semana, o médico me chamou eu e o Dalmo e falou, eu não sou o médico que atende nesse hospital. Eu não atendo nenhum convênio, eu não atendo por nenhum convênio. As minhas consultas são particular. O Arthur tem um médico, e esse médico sou eu. Vocês não podem entregar o Arthur na mão de mais ninguém, porque senão vocês perdem o filho de vocês. O que a gente... e aí ele falou, a cirurgia do Arthur, ele precisa ser uma cirurgia, mãe, de quase 12 horas. Temos uma notícia, mais ou menos, e uma boa. E aí eu lembro que ele falou, a boa é que o Arthur tá bem, mas a mais ou menos é que o tumor dele é cistístico, pega toda a parte lingual, desce para a garganta, não conseguimos tirar, vai precisar de uma cirurgia de 12 a 18 horas. Mas, como o Arthur teve essas intervenções na cirurgia, a gente não sabe se ele aguenta. Então, a gente vai ter que fazer nas sucções. E a gente ficou fazendo essas sucções na primeira, na segunda, na segunda, né, sucção, a gente descobriu que esse médico, ele não era um médico especialista na área que teria que ser cabeça e pescoço. Descobrimos que esse médico também respondia por erro médico, por ter matado, né, 3 crianças. Nossa, que horror. E a gente ficou de mão atadas. Meu filho de 4 meses, 6 meses está na mão de um médico que não é especialista e de um médico que ainda está respondendo por erro médico. E aí a gente foi buscar. E aí o Dalmo, né, que teve essa parte que nos ajudou muito na época, né? Na época eu trabalhava na Rede Globo aqui em São Paulo. Aí eu tinha um contato direto do Drauzio, aí eu acionei o Drauzio na época para ele me dar um suporte, acionei nosso RH, acionei a doutora Ana também, que era consultora também, uma pediátrica. Todos eles, todos, sempre me deram o máximo de suporte que eu precisei na época. E o doutor Drauzio, ele falava para mim, ele falou, o convênio de vocês são muito bom. Cara, vocês não precisam gastar R$1. Eu vou te passar uma lista de doutores e todos eles podem falar que foi eu que indiquei. Aí a gente começou a ligar para um, ligar para outro, ligar para um, ligar para outro. Consultas quase todos os dias. Consultas quase, praticamente todos os dias. Na época eu tive um chefe que eu falo para você assim, que ele me ajudou bastante, que foi o Oliveira, ele era meu coordenador. Ele falava para mim, estamos aqui para te dar todo o suporte, a empresa me deu todo o suporte, falou, vai cuidar do seu filho. Acionei o RH, na época também, me ajudou também nessa pesquisa, ela falou assim, deixa com a gente, que a gente também vai correr atrás desse doutor para dar um suporte. E nessa segunda cirurgia, eu vou falar para vocês assim, a gente pensou, né, irmão? A gente falou assim, que tá por vir? A gente ainda estava no meio do processo. Uhum. Acho que no início ainda, né? A gente ainda estava no início. A gente ainda estava assim, o que é isso? Porque os médicos não sabiam o que era isso. Na verdade, quando a gente descobriu até essa parte do tumor, o que acontecia? Como ele era debaixo da língua, o médico falava assim, ele não pode crescer muito porque ele pode se sufocar, a língua dele vai para trás e ele morre sufocado. Nesse processo dos 2 meses, a gente já não dormia. Eu e o Dalmo trocava sonos. Como eu estava de licença, maternidade, a gente trocou sono e ele mesmo assim me ajudava a descansar. Quando ele chegava, vai dormir agora, porque eu sei que você vai ter que estar à noite com ele e tal, durante o dia. Então, eu troco a noite e várias vezes o Dalmo ia trabalhar virado, sem dormir, porque eu precisava também descansar, porque eu estaria com o Arthur o dia inteiro. Então, a gente fazia essa ajuda. E aí, a gente, por 8 meses, ficamos sem dormir. Né, a gente trocou sono. Minha mãe foi um grande suporte, ia para minha casa, ficou com a gente um bom tempo, também me ajudou bastante. E aí, final de semana, né? E aí, a gente tinha esse suporte da família e tudo mais. Só que, quando o Arthur era internado, só era eu e o Dalmo.
Eram 7 dias de internação, era 7 dias eu e o Dalmo. Trocando o braço, vai você comer agora vai tomar um banho, agora eu volto. Porque o Arthur, ele a situação dele, ele não poderia ficar só e a gente não poderia ter uma enfermeira somente conosco, né? Então, assim, a gente teria que dar um jeito de estar nós dois. E aí, graças a Deus, a gente teve todo esse apoio. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu fazer a primeira sucção, na segunda... Na terceira sucção, que a gente já sabia quem estava com o Arthur, deu esse medo. Foi onde a gente correu e aí tivemos todo esse suporte do pessoal. E quando a gente ligou para um médico, eu lembro que o doutor Alexandre, ele é um anjo na nossa vida, né? Alexandre Bezerro, um cabeça e pescoço excelente, um homem muito humano, né, de um coração. Eu lembro que a primeira consulta, ele colocou o Arthur no colo dele e ele falava, vamos tirar isso aqui, Arthur, isso aqui não te pertence. E assim, na maior tranquilidade, passou uma paz muito grande para nós também. E ele olhou o calendário e falou, a cirurgia do Arthur vai ser marcada para o dia 9 de outubro. E aí eu olhei para ele e falei, poxa, doutor, 9 meses de vida o Arthur vai fazer nesse dia. Ele falou, então ele vai renascer de novo. Eu falei, amém, eu creio. E aí ele falou, 6 horas da manhã, tá bom o horário para você? E aí eu falei, a hora que estourou minha bolsa. Aí eu falei, eu não tenho dúvida de que o Senhor está reescrevendo a história do Arthur. E aí a gente marcou. E sem contar que era mês de Nossa Senhora Aparecida, era na véspera do dia dela. Então o dia 9 pra gente era muito importante também. E aí a gente foi para essa cirurgia. E aí a gente lembra de que esse médico que estava no início, como ele fazia tudo no particular, ele já tinha dado o preço dessa cirurgia, que seria mais ou menos em torno de R$52 mil. E a gente tinha que dar um cheque para ele. Na época eu trabalhava também para ajudar o Dalmo. O que eu queria falar é que, por conta do dinheiro, eu quase perdi o meu filho. Porque o médico que estava com o Arthur, ele só avisava de fato todos os valores que eram feitos a cirurgia do Arthur, o que ele ganhava. A cirurgia do Arthur, ela tinha que acontecer com cabeça e pescoço, com um especialista, né? Então, a gente olhava e falava assim que, de fato, não era o dinheiro que nos faltou naquele dia. Porque nós tínhamos. A gente ia dar um jeito, o meu sogro, todo mundo ali, não tiver que fazer, a gente tinha o dinheiro para pagar essa cirurgia. Mas foi exatamente esse dinheiro que quase a gente perdeu o nosso filho. E aí, naquele momento, eu lembro que eu tinha que voltar a trabalhar e eu falava para ele como que eu vou voltar a trabalhar, sendo que o meu filho está doente e eu nem sei como que vai ser. E nesse dia, eu fui para um cerco de Jericó. E eu lembro que eu pedia muito para o Senhor Jesus, para que Ele me tocasse, para que eu soubesse que Ele ia tocar o meu filho. Hoje, né, a gente ouviu assim, na palavra de ontem no Evangelho falava que aquela mulher, ela só queria ser tocada por Jesus Cristo. Aquela mulher que ela jorrava sangue, a hemorragia, ela só queria ser tocada, ela queria tocar na veste do Senhor, porque ela saberia que ela iria ser curada. E aí eu, caminha toda a humildade, falava para o Senhor, Senhor, eu quero que o meu filho seja tocado pelo Senhor. Então eu não vou até o Senhor, eu quero que o Senhor venha até a mim, porque eu quero que o Senhor me toque, para eu saber que o Senhor vai tocar o meu filho. E eu lembro que o padre, já falecido, ele estava fazendo esse cerco de Jericó e ele falava assim, tem uma mulher que quando ela pisou o pé nessa igreja, ela não para de chorar. Ei, mulher, eu já estou contigo. E eu sou Deus que fez multiplicar o pão e o vinho. E eu estava muito apreensiva em voltar a trabalhar. E eu lembro que no dia seguinte, eu falei para o Dalmo que eu não ia voltar a trabalhar. O Dalmo ia fazer, né, buscar outros meios. Deus também disse que não era para buscar, que ele estaria cuidando de tudo. E eu liguei para a empresa que eu trabalhava e falava para o meu chefe, eu não volto por conta do meu filho. E aí ele falou, não se preocupa. A empresa está te mandando embora com todos os seus direitos, vai cuidar do seu bem mais precioso, que é o teu filho. Aquele momento ali eu vi o agir de Deus na nossa vida também. E aí, quando a gente voltou a essa cirurgia do Arthur, na última cirurgia do Arthur, a gente tinha certeza que Deus já tinha encaminhado. E aí, quando chegou o dia da cirurgia, todas as cirurgias que a gente fez com o Arthur, sem exceção nenhuma, a gente entrava na capela e a gente ficava as 2 horas e pouco de cirurgia na capela, com o coração muito aflito.
No dia 9 de outubro, eu lembro que a gente chegou naquele hospital e eu falei, Senhor, antes dele ser meu, ele é teu. Nossa, eu acho que isso é o... eu acho que essa é a parte mais difícil. Foi. É quando você fala, você tem a tua fé, ela é tão grande para você dizer, Senhor, ele é teu antes de ser meu. Foi o Senhor que me deu. Porque não foi fácil. Claro que dentro do meu coração falava, mas deixa ele comigo. Foi. Mas eu falava, o Senhor sabe melhor do que eu, você sabe todas as coisas. Eu só não quero ver o meu filho sofrer novamente. Porque na terceira cirurgia, quando a gente foi fazer, a gente teve que voltar com esse mesmo médico sabendo desses erros, porque o meu filho teve um tumor que cresceu muito rápido. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Eu me vi segurando a língua do meu filho por 40 minutos para atravessar Guarulhos para São Paulo. Para o meu filho não morrer sufocado. A gente viveu a pior dor de poder ver o teu filho com uma dor sem poder tirar e eu segurando o Dalmo, passando em todos os farol para poder ver o meu filho bem. E quando ele foi operado, foi a cirurgia mais difícil. Porque esse médico, outro médico que falava que ele não poderia mexer, ligou para ele para falar. E aí mexeu com o ego. E aí esse médico, ele entrou dentro da sala e falou, eu sou o médico do seu filho e eu sei o que eu vou fazer com ele. E dessa vez eu vou tirar esse tumor. E aí eu falei pro Dalmo, ele vai matar o nosso filho. E a gente pediu muito para que a cirurgia não, que a anestesia dele não pegasse. Para que eles não conseguissem fazer a cirurgia por completo, que só succionasse novamente. E aí naquela noite ele pegou a cirurgião, a chefe da anestesista daquele hospital, que era considerada a melhor anestesista. E o Arthur demorou 3 horas e pouco de cirurgia e ele falou assim, a gente não conseguiu tirar. A anestesia não pegou no seu filho. Nossa. E aí eu agradeci a Deus novamente. Mas esse dia o Arthur voltou com... Todo machucado. O nariz machucado, porque tentaram entubar o meu filho pelo nariz. Tentaram via boca, ele veio com a boca cortadinha. Ele veio bem judiado. Mas eu agradeci a Deus. Eu falava, não era para ser, eles não vão poder mexer no meu filho. Então, na 4ª cirurgia, que foi a última, o doutor Alexandre, ele não deu maior conforto de que vai dar tudo certo, mãe, a gente vai tirar. Né? O anestesista dele chamava Arthur. E ele até falou, nossa, seu nome é igualzinho o meu. É Arthur sem H. E aí ele falou, você sabe por que seu nome é Arthur sem H? É americano. E a gente falou, americano, a gente nem sabia disso. A gente até brincou, né? Porque... a gente falava, né? A gente quer um nome bem brasileiro. A gente brincava e nesse dia, a gente... Nessa assim, ó. Nessa desconstrução de uma cirurgia vindo muito grande, a gente rindo. E aí a gente entregou o meu filho. Quando eu cheguei nessa capela que eu fiz essa oração, e eu falei, Senhor, antes de ser meu, ele é teu. Me deu uma paz muito grande no meu coração. Eu tinha certeza. Porque lá naquela missa... no cerco de Jericó, quando eu pedia para o Senhor que ele viesse me tocar, o padre que estava celebrando a missa, ele era bem gordinho, assim, forte, né, assim. E onde eu estava não tinha como passar, então eles levantavam o Santíssimo e para que a gente fosse abençoado. E eu estava no outro lado do banco e eu falei, não, Senhor, eu pedi para o Senhor me tocar. E o padre, ele apoia no coroinha e ele sobe em cima dos bancos e ele anda pelos bancos. Nossa. E ele vai até em mim. E ele coloca o Santíssimo e ele falou no meu ouvido, deixa eu trabalhar. Sou eu, o seu Deus. Eu tinha certeza que eu tinha que deixar Deus trabalhar, que eu não teria que me preocupar. E naquela noite a gente sentiu, naquela madrugada, naquela cirurgia, o doutor falou, pega suas coisas do quarto, porque o Arthur volta para a UTI depois de uma cirurgia, porque vai ter corte debaixo da língua, se eu não conseguir, vai ser por fora. Então, a gente vai ter corte e ele fica internado sem vocês na UTI. E a gente nunca deixou meu filho sozinho no hospital e a gente ficava, meu Deus, imagina, barraquinha na recepção. Na porta. Foi, pior que e foi. E aí a gente desceu com o coração aflito e depois disso o Arthur foi para a mesa de cirurgia. Fiz a oração, olhei para o Arthur e eu falei, Senhor, eu olhei para o Dalmo e falei, vamos tomar um café. Foi. Vamos tomar um café enquanto a cirurgia acontece.
A gente foi para uma lanchonete, a gente ficou tomando um café. Eu lembro que a gente assistiu o jornal, ficamos conversando ali e a gente ouviu, né? A recepção do hospital falando. Os pais de Arthur Miguel comparecer na recepção. E aí a gente viu que naquele momento foi rápido, né? E a gente falava assim, nossa, mas já acabou? E quando a gente chegou lá, eu olhei para o doutor e falei, doutor, eu posso ver meu filho antes dele ir para a UTI? Tá tudo bem? O Arthur tá bem? E aí ele falou, mãe, o seu filho tá bem. Olha, foi bem difícil para entubar, mas foi de primeira. A gente nem sofreu. E aí a gente deu uma aliviada. Eu falei, eu posso ver o meu filho antes dele entrar? E ele falou, para a UTI? E aí ele falou, que UTI? Para ir para a UTI, precisava sangrar. O Arthur não teve uma gota de sangue. A gente fez a cirurgia, o Arthur não teve nenhuma gota de sangue. Fizemos o corte, ele tá com 4 pontos debaixo da língua, conseguimos tirar. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, o tumor do Arthur tinha 3 centímetros. Ele já tinha olho, dente e cabelo. Era um teratoma, né? Um ser vivo. Caramba. Era um teratoma. Até aí a gente não sabia que era um teratoma, nem mesmo o médico. Nem o mesmo médico. Ele falou, foi para biópsia. Vamos saber o que é isso, porque é um ser vivo, né? Claro que como médico, talvez ele já tinha uma noção do que seria, mas eu lembro que quando a gente abriu o exame, junto com ele na sala, ele fez um teratoma. Foi, nem ele acreditou. Porque esse teratoma lingual, ele é de 1 a 1 milhão. A criança que tem o teratoma, ela geralmente morre na barriga dos pais ainda, da mãe. Ele ela nem nasce por conta que sufoca a via aérea de respiração. E teve um caso que foi passado até mesmo no Fantástico de uma menina que ela foi no céu da boca e ela fez a cirurgia ainda na barriga da mãe. Então, a gente não tinha noção do que era o que ele tinha passado. E aí, naquele dia, ele fez a cirurgia e o Arthur foi para casa no dia seguinte. E ele falou, só que vocês, antes de tudo, a gente assinou um termo onde o Arthur poderia voltar dessa cirurgia sem falar, com a língua para fora, solta, ia perder o paladar, né? Ele não ia saber o que era doce, o que é salgado, e nem o que é quente, o que é frio. E quando acabou a cirurgia, ele falou, vamos fazer os testes? A gente foi pro quarto com o Arthur, né? E aí chegou lá, eles levaram limão, sal, açúcar. E aí e gelo. E aí na hora que colocaram um limãozinho na boca do Arthur, o Arthur foi pra trás, fez uma caretinha mais linda do mundo. E a gente fez uma festa, todo mundo, nossa, ele sentiu. Não pegou um nervo, porque o tumor estava muito próximo dos nervos mais importantes da nossa garganta. E aí ele foi pro gelo, o Arthur ficou procurando gelo. E ele falou, mãe, ele tem a sensibilidade. Quando chegou no açúcar, ele ficou buscando o açúcar. E ele olhou pra mim e falou, mãe, sem nenhuma sequela. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, ele ainda faz milagre todos os dias. E eu falo que foram 2 milagres que Jesus fez na nossa vida, porque uma foi o Arthur, com toda certeza. Mas a partir do Arthur foi a reconstrução da minha família. Foi eu poder estar com meu esposo por 8 meses sem ter nenhuma relação. E eu me senti mais amada. A mulher mais amada do mundo. Da gente poder ter uma parceria de que todos os dias meu esposo estava comigo no hospital. Naquela cirurgia, naquela noite mais escura, a gente vivenciou o amor maior do mundo. A gente pôde se compreender, por isso que eu falo que a palavra da gente é a compreensão, porque a gente se compreende no olhar. Esses dias uma amiga falava assim pra gente. Nós estava tendo um momento de uma reunião e ela falava. E isso várias vezes a gente já ouviu. Como é bom ver que vocês se entendem no olhar. E como é bonito ver como teu esposo olha pra você. Nós já teve momentos de palestra de eu falar assim, você precisa falar. Né? Eu falo. Mas é mulher, né, querida? E aí o Dalmo fala, você não me dá... Eu tenho amigos que falam, você não deixa o Dalmo falar. E aí, porque em casa já tem um trato, não deixa eu falar não, você fala. Mas as pessoas não sabem desse trato. E aí, brinca. E eu lembro que teve uma vez a gente foi palestrar. E eu
palestrando ali, falando, e eu olhei para ele e falei, poxa, dentro de mim, caramba, você não falou uma parte que ali que precisava falar, né? E aí, no momento que passou toda aquela palestra, um casal falou para um amigo nosso que estava participando desse encontro, falava assim, cara, o marido dela não disse uma palavra, mas ele pregou o evangelho olhando para ela. Olha isso. É o que a gente fala, né? Se Maria não tivesse levado lá, falado, ó, Jesus, vai, faz o que ele falar. Se Jesus fosse demorar para falar muito, para encher as talhas, a gente não ia ter milagre, porque a gente fala muito. A gente fala. A gente fala, né, amiga? E hoje vocês são palestrantes, vão na casa das famílias, né? Tem toda uma história aí. Só que o que acontece, dona Yara, o nosso podcast é das 20 até as 21 horas, né? Então eu vou propor uma coisa aqui ao casal, para eles voltarem aqui novamente, trazer o pequeno Arthur para as pessoas conhecerem, não sei se vocês topam, e a gente continuar com essa conversa, porque ainda eu tenho que fazer uma pausa aqui para o nosso merchan e tem uma série aí de umas pessoas aí que querem fazer um depoimento aqui para o casal. O que você acha? Eu acho uma boa. Vocês topam? Vocês topam? Sim. Sim, Parte com 2, certeza, até parte porque tem dois. mais milagre aí, né? É o teste de paciência. Tem vocês mais viram, né? milagre. Então eu vou fazer aqui. Mas Pode falar. dona. vamos falar agora do nosso patrocinador, né? Nosso querido patrocinador, Anselmo Log Transporte e Logística. Exatamente, é um recado aí de quem entende de logística e também, dona Yara, faz a diferença todos os dias o transporte de cargas, porque quando o assunto é logística, confiança, segurança e também agilidade que fazem toda a diferença. E é exatamente isso, hein? Você tem que encontrar isso, sabe onde? Anselmo Log Transporte e Logística, especialista em soluções completas para importação e exportação. Anselmo Log atua com transporte rodoviário, aéreo, marítimo, além de oferecer uma moderna estrutura de armazenagem para garantir que sua carga chegue ao destino com eficiência também. Total segurança, atendimento personalizado, tecnologia, experiência comprovada e compromisso em cada operação, hein? As entregas são soluções inteligentes para empresas de todos os portes. Se sua empresa está procurando aí um parceiro logístico de verdade, então fale com quem transforma desafios em resultados. Anselmo Log, Transporte e Logística, movendo negócios, conectando oportunidades. Vou deixar aqui o telefone, hein? 11 2431 0564. Eu repito, 2431 0564. Ou você pode acessar anselmolog.com.br. Envia também um e-mail, comercial@anselmolog.com.br. Anselmo Log, a referência em logística para o seu negócio. E agora chegou a hora. Chegou. Por essa vocês não esperavam, né? Certo. Vamos lá? Ouvir aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que vocês com certeza conhecem. Quer ver? Oi, Mi. Oi, Dalmo. Tudo bem? Olha só, hein? A gente aqui fazendo uma homenagem para um casal que temos muito carinho, uma grande admiração, uma amizade que foi construída ao longo dos anos, cada vez fortalecido mais no Senhor, né? Na missão, na sede por almas. E assim, esse casal na minha vida fez assim, uma grande diferença na fé, né, no esperar e no confiar em Deus. Porque a mim, ela tem uma fé assim inabalável, né, com todos os testemunhos que eu já ouvi dela. Passando aqui para dizer para vocês o quão especial a amizade de vocês é para nós, como vocês foram importantes no momento que a gente precisou. Ela falar do Dalmo e da Micaele é chovendo molhado. Gostaria que, por meio desse vídeo, deixar o meu imenso carinho, né? De admiração pelo Dalmo, pela Micaele, pelo Arthur. É como se fosse a minha família, né, nas minhas festas, nas minhas dores. Ele sempre está presente, ele sempre dá um jeito de aparecer. Essa família que tem essa fé expectante, sempre espera que Deus tenha algo grande a fazer. Agradeço pela sua amizade, pela admiração e pelo todo o cuidado, né? A gente é os amigos que tá com nós na dor, na alegria, nos momentos bons, nos momentos ruins. Amém. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela essa amizade que nos leva a Deus, né? Pessoas que
nos ajuda nos momentos mais difíceis, que estão com a gente nos momentos alegres também. Eu gosto de lembrar muito, Midal, de quando a gente se conheceu, né? Que foi um terço na casa de vocês, que vocês nos convidaram. Ao qual eu havia acabado de perder o emprego, então eu estava me sentindo muito perdido. E vocês, através do testemunho até da vida de vocês, e aquela palavra que foi dita naquela noite de oração na casa de vocês, foi muito importante, muito especial para mim e para minha família. É um casal muito íntimo da gente. Pegava para minha esposa numa ocasião, né? Que eu gosto muito de lembrar. Passávamos uma luta, precisávamos partilhar com alguém. Eu falei, Sirene, conversa com a Micaele. Micaele é uma mulher de Deus, você vai se sentir bem, vai ser muito bom se partilhar. E foi mesmo. Agradeço a Deus pela amizade e pelo carinho, o respeito que eles têm com a gente e que a gente tem com eles. Um beijo, Mi. Um beijo, Dalmo. Eu amo vocês dois. E o Tutuzinho também, viu? Né? E o quanto vocês são inspirações para muitas pessoas. É a pessoa que nos aconselha, que está presente em tudo da nossa vida. Só tenho a agradecer a Deus pelo Dalmo e pela Mi, porque são pessoas de Deus, pessoas que nos levam para mais pertinho de Deus, né? E isso é gratificante. O Dalmo do jeito dele, mais quieto, mais evangeliza muito bem, porque evangelizar não precisa de falar muito, é viver a gente viver do jeito que eles é. Então, passando aqui para desejar para vocês tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês sempre, que vocês continuem sempre esse caminho de luz e esse casal que faz com que muitas pessoas continuem firmes e fé na igreja, tá bom? A nossa casa é a casa deles. Nós temos neles o exemplo da Sagrada Família. Fizeram um propósito de oração, né? Dividiram as dores e ali nós celebramos a vitória, né? Então, por isso, meu imenso carinho. Muito obrigado, Mi. Muito obrigado, Dalma. Muito obrigado, Arthur, por fazer parte da nossa história, da nossa família. E é tudo misturado, é uma só família em Cristo. Beijo e abraço. Muito obrigada pela amizade de vocês. Um beijão no coração de vocês. Beijo, fiquem com Deus. Antes de terminar o vídeo, e toda a mensagem, ela nasce na mesa, né? E como é bom partilhar a vida, tomar um bom café. Espero o próximo café, Mi. Que isso possa acontecer sempre na nossa amizade, fortalecendo sempre na mesa, na partilha, nas risadas. E é isso, juntos até o céu. Deus abençoe. Não vocês. Faltou o Tutuzinho, né? Mas a gente não se encontrou no fim de semana, não pudemos gravar, né? Gente, vocês são demais! E faltou também aí uma família que vocês ajudam pelas vezes com as quais vocês nos sustentaram em oração, em palavras, em muitas coisas. É o nosso muito obrigado. E que nos encorajaram a fazer esse podcast, que é muito desafiador a gente poder levar a palavra de Deus para muita gente que está precisando, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, a gente agradece, gratidão por vocês existirem, nos acolherem no momento que a gente mais precisava. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os depoimentos. Nossa, foi uma surpresa, eu estou até bem emocionado, como todos eles falam, eu não sou de falar. Você percebeu aquele dia? Eu não sou. E assim, é uma coisa, como você falou, Japa, é uma coisa por Deus. Quando a gente foi na sua casa, eu nunca esqueço, assim, né, amor? A gente foi com um propósito e a gente falou assim, nossa, foi um desafio muito grande pra gente. Foi a primeira casa, né? Foi a primeira que a gente casa. foi. E eu vou falar para vocês, a gente saiu de lá visitados. A gente saiu de lá muito visitados mesmo. Questão de vocês, a gente falou, né, amor? Deus é um recomeço. Exatamente. Essa frase veio a partir, assim, desse encontro. E aí, eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria falar para você, Japa, para você, Yara, que Deus está muito feliz pelo esse passo dado. Isso aí. E que Ele irá sustentar todo esse passo, porque antes dele suscitar o coração de vocês essa vontade,
Esse sonho já primeiro era dele. Ele só quer que vocês façam a vontade deles. A gente falava que a gente estava nervosos porque a gente nunca falou do testemunho do Arthur ao vivo, em mídia alguma, mas Deus escolheu que fosse aqui com amigos. E o que o João falou é uma grande verdade, né? Deus fez os amigos dele numa mesa partilhando o pão e a palavra. E a nossa amizade foi feita numa mesa partilhando uma pizza e a palavra de Deus. Exatamente. Eu queria mandar um beijo para Nilde, para o Zé, para o João Paciliani, o Felipe. E agora, meu Deus do céu, dá até branco. E a Tati. Dizer que são pessoas muito especiais na nossa vida, como muitos também temos, muitos amigos também que são para nós o nosso Cirineu. Sou muito feliz por ter amigos que sustentam a gente na fé também. Muito obrigada por essa noite, ela foi muito especial para nós. E eu posso dizer que foi uma resposta de oração de Deus na minha vida. E eu não tenho dúvida disso. Vocês são muito especial para nós, viu? Obrigada pela presença. E em breve, parte 2. Parte 2. Tá combinado? E para encerrar, Para encerrar de vez, que nosso tempo já estourou. A alegria do Senhor é a nossa força. Palavras movem, testemunhos arrastam. Até a semana que vem, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Noite, e aproveitem. Ó, por favor. Por favor. Esse aqui é para vocês. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Que Até semana que lindo! vem. Mesmo horário, mesmo dia. Mesmo dia, terça-feira. Terça-feira, às 20 horas, estaremos juntos novamente Até aqui terça, com mais gente. uma atração, mais um convidado. A gente vai falar só no dia. Coisa linda. Tchau, tchau. Obrigado.